Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 62. O texto da Palavra de Deus diz: somente em Deus a minha salvação espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade, eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória, Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens, plebeus e de fina estirpe, não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham as falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentarem, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Então, a título de introdução, eu comentaria que este Salmo 62, ele fala de algumas questões gerais com as quais o salmista está envolvido. Por exemplo, a maquinação, aquela tentativa de planejar, de orquestrar, de organizar as coisas de tal maneira que tudo contribua para a queda do salmista, ou seja, a maquinação do erro por parte daqueles que são inimigos. Você tem também a tentativa de ver o salmista derrubado, que nos aponta para uma questão de humilhação. Mas também o Salmo fala sobre bajulação. O Salmo fala que com algumas palavras eles lisonjeiam, eles falam docemente, mas no fundo existe amargura nestas palavras, né? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade, eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. O Salmo fala desse contexto de bajulação. Também está incluído nesse Salmo o contexto de traição, a experiência da opressão e também a questão da ostentação. Então, tudo isso vem de maneira negativa compor aquele que é o contexto no qual o salmista está inserido. E você há de convir comigo que quando nós nos encontramos num contexto marcado por maquinações de erro contra nós, planos para nos destruírem, humilhações planejadas e palavras de bajulação que no fundo são marcados por questões de amargura e de mentira, um contexto de traição, de opressão, de ostentação, você há de convir comigo que nos encontrarmos numa situação como esta é de fato complicado. Então, o que fazer quando nós estamos inseridos num contexto como esse? Bom, a alternativa, em primeiro lugar, é fazer com que a atitude seja uma atitude singular em meio a isto, marcada por 3 demonstrações públicas de caráter. Primeiro, uma demonstração pública de caráter emocional. Depois, uma demonstração pública de caráter moral. E uma demonstração pública de caráter espiritual. Você observa que o salmista está falando com Deus acerca do seu contexto, mas ele tem uma atitude para com este contexto. Ele não fica à mercê deste contexto como se este determinasse aquilo que ele viria a se tornar. Ao contrário, o salmista identifica todos os pontos de oposição, todas as dificuldades, ele é capaz de estabelecer o diagnóstico da situação muito precisamente, porém ele reage da maneira mais correta, e a maneira é, de forma pública, se afirmar emocional, moral e espiritualmente. Um outro aspecto para o qual quero chamar sua atenção é a ênfase naquilo que nós temos aqui no Salmo. 15 vezes
esta ideia de meu, minha, nosso. Vamos citar 2 versos apenas para servir de ilustração. Somente em Deus espera a minha alma, ênfase na minha alma. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. E aí segue o salmista 15 vezes, expressando de maneira possessiva este Deus, que é o seu Pai, o nosso Pai, bem como os recursos que Ele tem à disposição do seu povo. E esta é uma forma maravilhosa de tratarmos o contexto com o qual convivemos, no qual vivemos e nos encontramos, conforme mencionei anteriormente, marcado por maquinações, humilhações, bajulações, traições, opressões e ostentações. Quando eu me encontro em meio a tudo isso, é bom saber que o meu Pai Celestial tem tudo reservado para os seus filhos e filhas. Destas coisas, destes recursos eu posso fazer uso. E aqui o salmista usa o pronome possessivo de maneira muito livre. 15 vezes ele se refere a meu, minha, nosso, e ele fala de Deus e dos recursos com esta convicção, como acabei de falar. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei abalado. E quando você tem uma pessoa, ou quando você é uma pessoa assim, com este tipo de convicção, que pode usar o pronome possessivo desta forma, bom, as coisas se tornam muito mais passivas de alteração. Mas eu quero deixar contigo então 3 divisões básicas do Salmo, para que você possa, juntamente comigo, meditar nesta passagem maravilhosa. A primeira divisão do Salmo 62 que eu proponho incluem os versos 1 ao verso 4, e eles falam da firmeza divina na instabilidade humana. Como é bom saber que em meio a tudo isto que é instável, dentro de mim e fora de mim, Ele permanece firme. Então, do verso 1 ao verso 4, eu tenho a firmeza divina na instabilidade humana. Depois, dos versos 5 ao verso 8, nós temos a provisão divina na insuficiência humana. Mais uma vez, é encorajador, para dizer o mínimo, saber que no contexto em que eu vivo, em meus recursos pessoais limitados, eu encontro na generosidade de Deus, nos recursos divinos, tudo aquilo que eu preciso. E assim eu tenho, na provisão divina, aquilo que é necessário e mais do que suficiente para a minha insuficiência, na minha insuficiência humana. Então, verso 1 ao verso 4, a firmeza divina na instabilidade humana. Do verso 5 ao verso 8, a provisão divina na insuficiência humana. E por fim nós temos dos versos 9 até o verso 12, por exemplo, a palavra de Deus diz: pura vaidade são os homens plebeus, e de fina estirpe não passam de falsidade, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade, não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina, se as riquezas se vos aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Então, em terceiro lugar, com base nos versos 9 ao verso 12, eu tenho a glória divina na insegurança humana. Quando o salmista, então, volta os seus olhos para Deus e contempla que, naquilo que Deus é e provê, em toda a sua glória e majestade, ele encontra segurança em meio à sua insegurança. Então, recapitulando, 3 grandes divisões, de 1 a 4, firmeza divina na instabilidade humana, de 5 a 8, a provisão divina na insuficiência humana, e, por fim, de 9 a 12, a glória divina na insegurança humana. E que em meio às nossas instabilidades, que em meio às nossas insuficiências, que diante das nossas inseguranças, o Senhor Deus Trino de Israel se revele em toda a sua glória, em toda a sua provisão,
e em toda a sua firmeza. Que Deus para isto nos ajude. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças porque o Senhor é nosso, nós somos do Senhor. Não somente temos o Senhor como nosso Pai, mas o seu recurso, os recursos do Senhor à disposição do seu povo. Ó Deus, a paz, a justiça, a alegria do Espírito Santo que marcam a realidade do reino do Senhor. E é bom, maravilhoso saber que o reino do Senhor está em nós. E nós te louvamos por essa bondade, por ter nos chamado, ó Deus, por ter nos remido no sangue de Cristo. E agora o Senhor nos capacita para uma vida digna do Evangelho de Cristo. E eu peço que o Senhor continue assim fazendo, que as nossas vidas reflitam a sua glória. Perdoa os nossos pecados. E em meio a tudo aquilo que há de limitação em nós, que o Senhor se manifeste em glória, a fim de que o Senhor, em seu santo nome, e o nome do Senhor unicamente, seja exaltado e glorificado através de cada um de nós. Esta é a minha oração, com o perdão dos meus pecados, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.